Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat, bate-papo sobre operações e estratégias quantitativas aqui no auditório Direct Invest. São 17 horas e 40 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio. Já se foi metade do mês de maio, né, pessoal? Se alguém puder me dar um retorno, se estão me ouvindo, se o som tá bom, se está tudo em ordem, deixa eu dar uma olhada aqui, beleza. Acho que é isso aí. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, bater papo, fazer questionamentos, duvidar, xingar, enfim. Aqui o espaço é de vocês. E como acontece todas as quartas-feiras, a gente está aqui falar sobre o mercado que continua chatinho, né? Eu acho que estou ficando meio repetitivo já, de tanto falar que o mercado está chatinho, mas é verdade. Semana passada eu comentei sobre um livro que eu estava lendo, que se chama A História do Mercado de Capitais, é do Peter Bernstein. Eu vou mostrar ele aqui mais pra frente, aqui a hora que eu passar para a tela. Eu estou tendo um problema com a câmera, como vocês já devem ter percebido. Quando eu coloco a tela para mostrar o chat para vocês, eu não consigo mais voltar para minha cara, então não é falta de educação minha, é um problema do software do meu computador aqui, enfim. Espero que todos me desculpem. O Marcão já está falando, TG, a nossa Ambev, Marcão, que a gente chegou a conversar sobre isso, né, há algum tempo atrás, ali, naquela noção do que o mercado considera caro, que o mercado considera barato. Acho que, sem querer, a gente demos sorte, a gente acertou mais ou menos aí um possível suporte de curto prazo da Ambev, mas a gente dá uma olhada na Ambev para comentar isso. E o pastor está falando, você pode falar de um possível fundo em Eletropaulo? Eu tenho interesse em comprar para baixar o preço médio. Beleza, vamos falar disso sim. Só mantendo a nossa rotina, né? Vamos dar uma comentada no Ibovespa rapidinho. Essa é outra coisa que eu queria falar também no nosso bate-papo filosófico. No nosso bate-papo filosófico de todas as quartas-feiras, na parte de filosofia financeira de botequim. Eu vou inventar uma sigla para isso um dia, mas enfim, o que eu tinha para falar do livro, que eu falei o nome errado a semana passada, né? E sobre a parte de ter estratégia ou não ter estratégia. Esse livro do Peter Bernstein é um cara que escreveu um livro que não tem em português, se chama Ideias Capitais, Capital Ideas, que ele comenta sobre como que a academia, né, os estudiosos, os teóricos vieram para Wall Street, né? Então fala muito sobre o modelo de Black-Scholes, eles falam muito sobre o gerenciamento de carteiras, tanto do Markowitz quanto do Sharpe. Então é uma coisa um pouco mais fundamentalista, tal, mas é bom para a gente entender o que esses caras falavam em 1960 e 1970, eles vieram para o mercado. E agora o Peter Bernstein é o mesmo cara que escreveu o Desafio dos Deuses, né, a história do risco, e agora como que ele incorpora as finanças comportamentais, né, o Kahneman, o Tversky, que é uma coisa que a gente sempre fala também aqui, e o subtítulo do livro é como a tecnologia, a informática mudou aí o gerenciamento de carteiras. Então é quase um magos do mercado, mas fala mais com gestores, como é que o pessoal diversifica investimento, como é que controla uma carteira de investimento. Filosoficamente falando, é um ótimo livro, eu estou gostando muito, já estou quase no final dele. E ele entrevista os caras, ele fala com o Samuelson, ele conversa com o Merton e com o Scholes, com o Black-Scholes, os dois já morreram, mas enfim, ele coloca algumas coisas e fala com alguns gestores, conversa com alguns gestores. Mais para entender como é que o pessoal pensa, né? Falando sobre diversificação de carteira, o fato de você ter a volatilidade de um conjunto de ações é menor do que a volatilidade de uma ação só. Então é uma coisa mais geral, uma coisa sobre como gerenciar o seu portfólio de investimento. Bem interessante, eu acho que vale a pena, é a dica do dia. Então já estão enchendo de pergunta aqui, então vou parar com a filosofia e vou direto já para o mercado, vou tentar comentar todas, mas vamos seguir como é que chama? Vamos seguir a nossa rotina aqui. Vamos pôr na tela. Então eu vou mostrar primeiro o livro é esse aqui,
né? História do mercado de capitais, o impacto da ciência e da tecnologia no investimento. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui. Beleza. O livro, a cara do livro é essa aqui. Então vocês estão vendo, tem até o preço aqui, né, para quem quiser ver. Para quem gosta de finanças, é um bom livro. O Peter Bernstein é muito bom, qualquer livro dele é bom. Tem lá o Desafio dos Deuses, a história uma breve história do risco, também muito boa. Já é o quarto livro que eu estou lendo dele. É só para a gente não ficar falando só de gráfico de mercado e de estratégia aqui, você entender mais ou menos como é que os gestores, os grandes investidores e grandes fundos pensam. É isso aí. Então beleza, acabou, vamos direto para o gráfico. Aqui temos o Ibovespa diário, né? Aparentemente achou um fundo. Se a gente olhar aqui, essa zona dos 54.500, 55 mil pontos tem servido de suporte já há algum tempo, né? Uma zona que tem entrado compras aí. Tá em vários momentos, mesmo durante a queda, tivemos o famoso fechou fora, fechou dentro, ou alguma agulhada na banda inferior de Bollinger para testar tanto a média quanto a banda superior, e confirmando a lateralidade do mercado, as médias curtas, a média de 5 e a de 21 se cruzando aqui, ainda trabalhando abaixo da média de 50, da média de 200 nem se fala ainda, e a banda de Bollinger horizontal. Qual é a expectativa do Ibovespa? Ou vai fazer um fundo de verdade de um prazo mais longo, fazendo um pivô de alta, revertendo a tendência, ou vem testar o fundo novamente, daí é outro momento de decisão. Olhando aqui já dá para ver que o fundo lá nos 53 mil pontos, 52 é alguma coisa, a mínima 52.500 e em fechamento 53 mil aproximadamente. Se ele vier testar esse fundo aqui, ficar atento para qualquer sinal de reversão do movimento ou rompimento desse patamar, o que traria o índice lá para baixo, que eu estou até com medo de puxar para onde que ele pode ir de novo, mas a gente já comentou semana passada, né? Que o fundo anterior é lá nos 47.800, 48 mil lá embaixo. Então, mas lembrando que os 54.200 ainda é um forte suporte, e essa região aí de 55 e 54.900, ele fica oscilando em torno disso já faz algum tempo, pelo menos desde agosto do ano passado, que essa zona fica quase na média, né? Como vocês estão vendo aqui no gráfico. Se o gráfico estiver pequeno, eu aumento, foi só para dar um zoomzinho aqui para mostrar para vocês. Aparentemente fez o Ibovespa fez uma perna de alta, chegou a bater quase exatamente na banda de Bollinger, deu uma recuada aqui exatamente nos níveis dos 54.200, 300 pontos, que já teve uma recuada numa primeira perninha de alta aqui, e agora está fazendo um novo teste desse patamar. O que eu enxergo é que a superação das máximas aí em 55.200, 55.150 possa levar o índice a testar o topo de novo, né? E lembrando que esse topo já está durando um bom tempo, né? O topo dos 56.500, 56.400 aqui já vem servido de suporte e resistência já há algum tempo para o índice. Aqui, excepcionalmente, eu coloquei o OBV, né, com o volume aqui embaixo, para a gente ter uma olhada. Como eu sempre gosto de falar, eu olho o OBV para ativos mais líquidos e para índices, e gosto da acumulação para as ações. Então, eu vou mudar aqui para acumulação, né, que é o que eu gosto, e vou já colocar a Petrobras e a Vale depois, só para já eliminar essas duas, que são as duas principais aí, estão em momentos bem interessantes. A Petrobras, depois de romper o topo aqui em 19,40, 19,35, 19,40, para quem trabalha com máxima 19,60 e 19,58, vamos lá, 19,60, né? Rompeu o topo e agora aparentemente fazendo um pullback, né, do rompimento no dia 29 de abril, chegou a fazer um fechou fora, fechou dentro aqui, fez uma outra perninha e fez aqui, é um movimento bem típico, é bem normal acontecer essa, faz uma outra perninha, uma tentativa de subir e acaba arriando, e agora testa o nível rompido lá nos 19,50 aproximadamente, e já está no segundo dia de contração de volatilidade, de candle de indefinição. Vamos aumentar, né? Aqui, candle de indefinição, contração da volatilidade e a média de 21 próxima. Eu vejo
com bons olhos assim essa dúvida aqui, não pode perder esse patamar, porque daí perderia a média de 21 e perderia 2 candles de definição. Talvez faça mais uma amanhã antes de ter uma movimentação mais forte, mas a perda dos 19, seria a mínima aqui, 19,25, traria para um novo teste da banda inferior de Bollinger e dos novos suportes lá nos 17,40, que eu sempre comento que é a hora da verdade da Petro, lá continua sendo esses 17,40. Ao passo que a superação da máxima de ontem, em 19,68 e 19,70, ou a máxima de hoje 19,65, vamos arredondar 19,70, essa superação levaria a um teste do topo anterior lá nos 20,80 e depois a banda superior de Bollinger lá em cima. Aparentemente a Petro não tem entrado também tanto volume na Petro nessa correção, então é um padrão de correção bem interessante. Ontem fez o candle de definição com volume na média, poderia ser um pouco melhor, mas para quem gosta seria aquela famosa compra, ter uma tendencinha, uma primeira perna de alta, uma correção interessante tanto no tempo quanto na intensidade aqui. A superação da máxima poderia gerar uma entrada para quem já estava comprado, ou para quem comprou no rompimento aqui desse movimento, já pode pensar em fazer alguma segunda entrada na superação da máxima de hoje, ou da máxima de ontem, para ser mais seguro. E só desfazeria essa visão se perdesse a mínima de ontem e a média de 21 aqui, significando um suporte intermediário nos 18,40, 18,45 e depois lá embaixo nos níveis anteriores, aí nos 17,30, 17,40, enfim. É isso. Da Petro acho que é isso, tá bom? Se alguém quiser saber mais coisa, a gente continua. Vamos para Vale agora. Na tela. A Vale confirmando aí a tendência lateral. Eu estava comentando que parecia ser um diamante aqui, mas simplesmente agora virou uma congestão mesmo, com resistência em 33,80 e suporte lá nos 29,70, R$30, né? Para quem usa fechamento 30,04 é a mínima, e para quem usa a mínima é esse candle aqui de 29,68, né? Então, e confirmando, as médias se cruzando, estão se aproximando, aparentemente aqui mais um tempo de congestão, elas já agulham, e daí tem aquela contração de volatilidade, estoura para um lado, que a gente nunca sabe qual lado que estoura, mas só confirmando. Vou aumentar aqui o zoom só para os amigos verem melhor. Olhando, antes estava presa numa congestão, num alargamentozinho aqui, né? Quem quiser traçar aqui, estava presa nesse alargamento, presa no alargamento nunca é bom, né? E agora essa congestão já se tornou horizontal, com resistência em 36,50, suporte em 30, 29 e 60, como a gente disse. Vindo testar a banda inferior de Bollinger e os níveis de suporte em R$30 aproximadamente. A acumulação já perdeu o fundo. Esses 2 últimos dias de queda, o volume já vem aumentando. Talvez aqui um clímax de venda, talvez um candle mais forte, sem perder esse suporte em fechamento, né? O que seria bem ruim para os papéis da Vale aí. E caso isso ocorra, não temos um suporte tão próximo aí, né? Pelo menos em toda essa congestão que a Vale se encontra desde que eu comecei a fazer o chat aqui em julho do ano passado, retrasado, os outros chats que eu fiz substituindo o Collor aí. Os papéis não tão bons no setor, né? Prova disso é ver aí as siderúrgicas e metalúrgicas também continuam nessa correção. Graficamente falando, olhando só o gráfico, quem pensa em compra de suporte, na hora que chegar nos 30, fizer um candle de reversão, tiver uma entrada de volume um pouco maior, então provavelmente ele perca os 30 em intraday, só não pode fechar abaixo de 30, e um fechamento abaixo de 30 seria bem ruim para Vale. Só aproveitando que eu estou falando em Vale, o pastor aqui fez a última pergunta: vale a 30, vale a pena para baixar preço médio? Pastor, lembra que a gente conversou semana passada, nunca vale a pena fazer preço médio. Ou você faz compras sistemáticas todo mês, como se fosse uma caderneta de poupança, com um valor fixo, ou seja, quanto mais barato está, você vai comprar mais ações, mas isso é pensando em investimento. Agora, se você está pensando em trade, você precisa de estratégia. Não é chutar um valor que é caro ou barato, precisa ter uma estratégia, precisa dar a entrada e precisa dar a saída.
né? Precisa dar um sinal de que vai acontecer uma reversão. É por isso que a gente vê gráfico, é por isso que a gente perde tanto tempo aqui olhando o gráfico, porque precisa ter uma estratégia. Tenha uma estratégia. Fazer preço médio para baixo só é estratégia para quem faz caderneta de poupança, que vai estar comprando. E outra, aí talvez tenha que fazer algum estudo fundamentalista sobre a empresa continuar boa, sobre o setor da empresa continuar bom, se o mercado não está exagerando, enfim. E na Vale aqui, só para quem olha gráfico, a gente tem aquela congestão dos 31,70 que perdeu ontem e indicando já essa perda em fechamento, perdendo a média de 21 e perdendo o fechamento, já indicava, ontem já teria essa indicação de teste desse patamar dos 30. Então, vai comprar, pastor? Espera fazer um candle de reversão e a superação da máxima. É isso. De novo, analisa o balanço da Vale, vê se a Vale continua uma boa empresa, daí talvez valha a pena fazer preço médio. Agora, como eu te mostrei, fazendo conta semana passada, fazer preço médio é burrice. Você tem que vender lá em cima, mesmo com prejuízo, e comprar mais baixo. Lembra que a gente comentou do Eletropaulo lá? Se você tivesse vendido no segundo sinal, ou seja, você já perdeu o primeiro sinal de venda, na hora que você perdeu o segundo sinal de venda, você já teria comprado 2,5 vezes a quantidade de papéis e estaria comprado num preço melhor hoje. Então, fazer preço médio nunca é bom negócio, mesmo que você pense para investimento. Quando eu falo para investimento para longo prazo, o mercado pode permanecer irracional mais tempo do que se você permaneça solvente, ou seja, o seu dinheiro acaba e o mercado continua irracional. De qualquer maneira, só vale a pena fazer preço médio se você separa uma parte da tua grana que você ganha todo mês com o seu trabalho e você compra a mesma quantidade em dinheiro do papel. Ou seja, eu vou comprar 5 mil, 2 mil, 10 mil, 20 mil de Vale todo mês. Quanto mais cai, mais papel você compra e você vai ter um preço médio. Agora, você está segurando papel, desde a Vale chegou lá até perto dos 50 reais, você está segurando dos 50 para 30, poderia ter vendido e comprado tudo a 30. É uma questão de fazer conta. Faça a conta se você tivesse saído da Vale no segundo sinal, no primeiro sinal de saída que ela deu, e se tivesse comprando agora. Essa é a conta que tem que fazer e ver se vale a pena ou não. Então, só porque você perguntou da Vale. Então, pela ordem aqui, primeiro é o Marcão. Marcão, tudo bem? Como é que vai? Vamos dar uma olhada em Ambev, que a gente tinha citado semana passada, né? Que eu tinha comentado aqui que o mercado considera, pela última movimentação, que 95 é um preço caro e que 77 é um preço barato para a Vale. Ela bateu a segunda vez no 77, no outro dia ela já produziu um candle grande com quase 6%, a Ambev subir 6% num dia, e olha o volume que teve. Realmente o mercado considera 77 para Ambev barato. Então, e prova disso, e comentávamos também a semana passada, olha que beleza de rompimento, que se a Ambev superasse 84, o Marcão fez essa pergunta semana passada, eu lembro, meus neurônios não estão destruídos ainda. Ela, no dia 9, né, na quinta-feira, ela produziu o rompimento que a gente tinha comentado na quarta-feira, com volume acima da média, com acumulação confirmando o rompimento. Olhando aqui, né, a gente pode ver que confirmou o rompimento, entrada de volume. E eu só teria ficado assustado nesse candle da segunda-feira, que ela estava já batendo na banda de Bollinger aqui, fez um candle feio aqui, só que esse candle feio precisava de confirmação, que seria a perda da mínima em 85,55. Isso não aconteceu nem ontem nem hoje, pelo contrário, mais 2 dias fechando na máxima. Para quem comprou esses rompimentos aqui, talvez já possa pensar algum tipo de realização parcial para quem pensa em trade. Para quem não pensa em trade, pode esperar mais um pouco, até os 90 reais aproximadamente, que seria aqui o topozinho anterior, e depois lá nos 95, que é o topo anterior, que é o topo principal aqui anterior. Então esse comentário de Ambev, né, Marcão, demos sorte mais uma vez. Aqui a média de 21 já indo encontrar a média de 50. Se elas se cruzarem, confirma a pernona de alta aí da Ambev, mas queira ou não, do fundo, ou seja, uma compra de suporte lá no 77 para os 88, já subiu 12 reais em 70 e pouco, então já estaria
quase de bom tamanho. Para quem comprou esse segundo rompimento aqui, também já está legal, de 84 para 88, brincando, são R$5, né? Isso já é mais de 5% em poucos dias. Então também outra sorte que nós tivemos aqui com a Ambev, mas pô, Ambev é brincadeira, né? É a bolsa que sobe. O pastor, você pode falar do possível fundo em Eletropaulo, tem interesse em comprar para baixar preço médio. Beleza, pastor, de novo, repetindo a conversa da semana passada, não vale a pena fazer preço médio para baixo, tem que esperar alguma reversão. Aqui, ponto positivo, ela já parou de cair, começou a ficar de lado, mas as médias não horizontalizaram ainda, então não confirma nenhuma formação de fundo. Aparentemente, esse candle do dia 9, da quinta-feira passada, já é um fundo, né? Porque já temos duas máximas, duas mínimas, duas aberturas e dois fechamentos acima dele, então queira ou não, aqui já é um fundo no 7,49. A má notícia é que ela sentiu a resistência nos 8,34 e da média de 21. Se a gente notar, as bandas de Bollinger já vem estreitando, então sugerindo aumento de volatilidade, uma explosão para alguns dos lados. A parte ruim é que a acumulação continua caindo, não tem nenhum sinal de reversão ainda. Então só mudaria essa visão com um fechamento acima dos 8,30, 8,31, 8,30 uns quebradinhos, 8,34 aqui de máximo. Um fechamento acima de 8,34 mudaria essa visão. Aparentemente ela não vai subir de uma vez só, né? Mas ela já pode ser considerada, vamos dizer assim, congestionada entre os 7,60 e 8,30, uma congestão pequena, até o pessoal grande começar a entrar e entender que ela continua sendo uma boa empresa, uma boa oportunidade, mas ela pode ficar de lado aí mais um tempinho. Eu ficaria mais pessimista se ela perdesse esse fundo ou perdesse a mínima de hoje, se bem que hoje não teve assim, não foi um candle de indefinição nem nada, mas ela sentiu a resistência tanto da média de 21 quanto do topo anterior. Do topo anterior foi em máxima, né? Se bem que é um topinho aqui de um dia, enfim, mas eu esperaria ela formar uma congestão e compraria no rompimento dessa congestão. Ao passo que se ela perdesse a mínima desse dia no 7,48, eu pularia fora dela, estoparia e tentaria comprar mais barato. Nada que sugira qual a direção que vai tomar. A única coisa que a gente pode ver é que a volatilidade vem caindo, o estreitamento da banda de Bollinger normalmente precede um movimento forte, não tem como a gente saber se é para cima ou para baixo. Podemos buscar algumas dicas, mas ainda não tem. O que a gente percebe aqui é que a movimentação dela vem diminuindo tanto em volume quanto em amplitude de candle, né? Ela continua produzindo candles muito pequenos e isso é o que está produzindo essa contração de volatilidade e esse estreitamento na banda de Bollinger. No limite, para quem quer fazer algum trade no curtíssimo prazo, a média de 5 cruzar a média de 21 e a superação da máxima do candle seria uma entrada. Acho que de Eletropaulo era isso que a gente tinha para falar. Marcão falando dia 29 vendi 10.000 CSN e comprei 1.000 Ambev a 77. Boa, Marcão. Essa história que a gente fala de sair do cavalo que está tropeçando para o cavalo que está correndo. Que imagina se você resolve comprar mais CSN, né? Se a gente pode até olhar a CSN agora, ela deu um belo trade de venda aqui, né? A perda aqui dos 7,55, 7,50 e alguma coisa, perdeu uma congestão, né? Então fez máxima, fez mínima, perdeu a mínima. Então só dos 7,50 para os 6,70 aqui já são 80 centavos, já é quase 10%, né? Para quem vendeu esse rompimento aqui já está com 10% no lucro. Ao passo que quem está fazendo preço médio para baixo, a CSN ainda não achou fundo, não temos um fundo em CSN ainda. Pastor perguntando CEMIG a 26 o alvo, o que eu acho? Brincando de novo, né, pastor? O que eu acho não interessa. Enfim, a CSN aparentemente só daria compra acima dos R$ 21,90, R$ 22,00. A CEMIG só teria compra nela acima dos, de novo, né, para quem olha a máxima, R$ 21,98, né, R$ 22,00, ou seja, ou em fechamento acima dos R$ 21,66, entra com metade no fechamento e outra metade na superação da máxima. Olhando por um longo prazo, o gráfico dela ficou muito feio, né? Ficou muito sem referência.
O problema é você comprar nos 22,60 já teria uma resistência aí formada tanto pela banda de Bollinger quanto pelo fechamento do gap anterior lá em cima. A priori, qualquer movimentação da CEMIG teria como alvo o topinho da congestão lá em cima em 29. Né? Se eu tivesse com uma breve parada nos 26,20 aqui, né? Porque teve uma troca de mão aqui de papel, talvez dê uma congestionada aqui, mas lógico que não vai de uma vez, então a superação dos 22 teria como alvo de mais longo prazo aí nos 29, aproximadamente 29 e uns quebrados. Deixa eu ver se eu tenho mais. É isso aí mesmo, né? Ela tem várias resistências assim, então se a gente olhar mesmo a última movimentação dela, ela finge que vai e não vai e volta, finge que vai e não vai e volta, pele em gap, enfim, não tá fácil de operar. A gente tem que escolher papel fácil de operar. E não é o caso da CEMIG ultimamente. Se você quer operar, escolha papéis fáceis, escolha papéis que estão em alta, escolha os papéis que estão em tendência de alta, fizeram recuo e principalmente tenha uma estratégia, que é a única coisa que está faltando, eu acho. Precisa ter estratégia. Não existe um preço, não existe um número, existe movimento. Quem olha gráfico, quem está fazendo trade, olhando o gráfico diário, olha movimentação de preço, não olha preço. Quem olha preço é quem fez análise da empresa e chegou numa conclusão de quanto a ação daquela empresa tem que valer. É outro tipo de análise. Para você achar um preço, estude a análise fundamentalista. Que daí lá eles têm lá, concordando ou não, eles têm lá um preço justo, que é quanto a empresa vale dividido pelo número de ações. Né? Esse é o PVP dos caras. Enfim, não existe um número. Não adianta você falar assim, Ambev a 100 é bom, Ambev a 30 é bom. Não tem isso. A gente chegou à conclusão de Ambev que o mercado achou que 77 era barato e 95 é caro. É o máximo que a gente pode olhar. Né? O resto de falar número não tem. Não dá pra gente afirmar. Vamos lá continuar do Pastor então, pela ordem, né? Pela ordem de chegada. Lame 4 a 21. Lame Lojas Americanas. Lojas Americanas. Lembrando de novo, já fizemos essa, olhamos a semana passada, continua dentro daquele do canalzinho que a gente traçou, né? Então não estamos tão mal assim, né? Vamos acertar aqui para não ficar tão... pronto, está dentro desse canalzinho e num prazo um pouco mais curto, ela congestionou de lado, as bandas fechando, então só teria compra nela, ou venda no caso. Ela está numa congestãozinha dentro de uma congestão zona. Então a superação aqui dos 17,80 já tem uma resistência aqui nos 18,19, já dá para ganhar um troco, e depois lá em cima. E a perda dos 17, 16,90 e pouco, tem um outro suporte aqui nos 16,60. Então, de novo, ela não muda nada do que a gente falou a semana passada para ela. Superando essa congestão, ela está de lado, então tem que comprar ela o mais próximo dos 17 possível, porque ela está de lado há alguns dias. As bandas já estão se contraindo, as médias já estão horizontais. Ficar atento numa eventual agulhada da lame e o posterior movimento, se vai ser para baixo ou para cima. Se for para baixo, vende, se for para cima, compra. É só uma estratégia agulhada, né? De contração de volatilidade, expansão da volatilidade, que é como o mercado se movimenta. O acumulação não está dando nenhuma dica, só confirmando a tendência lateral, né? Das Lojas Americanas. E se a gente quiser, já estamos no terceiro, ela já está no terceiro teste da região dos 16,60 aí, né? Temos um teste aqui, um teste aqui, um teste aqui. Então, uma compra de suporte mesmo legal nela, que seria um suporte de curtíssimo prazo, né? Os 17 e os 16,60 ela já vem testando aí há vários pregões há algum tempo. Tem sido uma compra de suporte interessante, que é o que a gente faz em tendência de lado. Está de lado comprando suporte e vendendo a resistência, que é a análise técnica básica de final de semana. A outra que o pastor falou, Banco Pan-Americano, BPNM4, setor de banco também tem sofrido um pouquinho, mesmo caso da Lame, está num suporte agora no 6,40, 6,45, 6,40 a 6,45, como ela está de lado, é uma compra de suporte. O lado e a resistência aí está entre os 7 e os 7,40, 7,20 aqui mais ou menos. Tem também produzido candles pequenos,
o volume também está baixo, assim como todo o mercado, né? O volume no mercado tem estado um pouco baixo. Se você, como está numa tendência lateral, uma compra de suporte é interessante simplesmente porque o stop é baixo, né? O stop fica barato. Comprar o mais próximo de 6,40 a 6,45 possível. Se perder aqui essa mínima em fechamento, perder 6,37, 6,35 em fechamento, tem que sair fora do papel para comprar mais barato e não fazer preço médio para baixo, né? Uma compra em BPM está de lado. Compra no 6,45, vende lá no 7. São 50 centavos em R$ 6,50. Brincando ou não, já é 4, 5% aí, não mais, né? Quase 10%, enfim, 8% já é bem interessante. As médias se cruzando, média de 50 horizontal, média de 21 levemente ascendente, mas já tendendo horizontal, e a média de curto prazo de 5 aqui já descendente. Compra seria um caso de compra de suporte, lembrando que aqui a gente fala sobre estratégia, não fala necessariamente de preço de compra. Tem que ter algum tipo de estratégia. A estratégia aqui seria comprar no suporte. Eu esperaria a formação de algum candle de reversão, alguma entrada de volume, rompimento da máxima desse candle, para não ficar nesse caso. Se você só for comprar no suporte, teria comprado aqui e ficado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias esperando ela romper a congestãozinha aqui para ganhar poucos centavos. Então aqui nessa superação aqui da média de 21 e na máxima no 6,70 seria uma entrada, chegou lá nos R$ 7,00, 5% aproximadamente, já dá um tradezinho interessante, esperar mais tempo. É melhor esperar 10 dias do que esperar 15, que aí tem o custo da oportunidade do dinheiro. Próximo, já falamos das duas, então eu espero movimentação. Lembra que a gente está olhando o gráfico, então o que a gente compra é movimento de preço, né? Seja de retorno a médio, seja de rompimento. Não existe um valor exato, não vou falar que em tal preço é bom, em tal preço é ruim. Simplesmente depende da movimentação, depende do sinal que o gráfico tá me dando. A gente está seguindo pegadas. A análise técnica ou olhar gráfico é seguir pegadas. A gente tem ideia do que o mercado está achando e tenta tirar pista. Já que eles... oh meu Deus. Já que eles fazem tanta questão de esconder o que estão fazendo, o gráfico é uma coisa que nos mostra bem ou mal o que os grandes players estão fazendo. O Marcão agora entrou conseguiu falar. TG poderia comentar DTEX. Claro, Marcão, que você não me pede sorrindo, que eu não faça chorando. Vamos lá, DTEX 3. Continua naquela congestão, ameaçou um rompimento, fez o famoso fechou fora, fechou dentro aqui. A perda da mínima do dia 7 já obrigaria encerramento de posição, e a hora que ela voltou, perdeu os 15,25, ela voltou para dentro da congestão, já sinalizando que ela poderia testar novamente o suporte lá próximo dos R$14 aproximadamente. Agora ela parou de cair, né, um pouco acima disso, 14,20, aquele 1, 2% que a gente sempre comenta que é o coeficiente de segurança, aparentemente está nessa balada aqui. Simetricamente falando, o que pode acontecer, ela ficar mais tempo lateral, né, reproduzindo o lado de cada perna, então ela ficaria oscilando aí entre os 14 e os 15 e pouco. Para quem está comprado, ou para quem vai comprar ou pensa comprar ela, suporte em 14 e os quebrados entre 14 e 14,20, e a resistência aí entre 15 e depois aqui 15,80, mas muito provavelmente ela encare os 15,20 aqui como futura resistência, e fica andando de lado entre os 14 e os 15,20 até romper para um lado e ter uma movimentação mais forte. O que tem para falar dela, igualzinho às outras, o mercado, né, principalmente Petro Vale caindo um pouco mais forte aí, as construtoras, algumas construtoras também, siderurgia também, e ela se mantendo de lado, o que não deixa de ser um bom sinal para o mercado que está tão ruinzinho. Ela consegue permanecer de lado. Muito cuidado com congestão de topo, porque a hora que perde a congestão de topo, a movimentação é forte. Como ela está de lado, aquela mesma história das outras que eu falei do pastor, compra no suporte e vender na resistência enquanto ela estiver de lado. A perda do suporte aceleraria alguma operação de venda nela, mesmo que seja de curto prazo. Lembrando que os R$14 aqui é o topo anterior, então seria um sinal bem negativo a perda dos R$14. E a superação primeiro dos 15 e depois lá dos 15,80 seria um sinal totalmente positivo e continuação da tendência de alta, que é um padrão que ela faz muito. Ela, né, se a gente olhar, deixa eu ver até onde vai, ela tem uma movimentação para cima e fica um tempão de lado.
Tem uma movimentação para baixo, tem um tempão de lado. Tem uma movimentação para cima, tempão de lado ou uma correção. Que é assim que o mercado se movimenta normalmente, nada demais, mas ela está numa tendência de alta de longo prazo. Só a gente olhar, é um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de paciência dependendo de onde você pegar o rompimento dela, né, onde você pega a movimentação. O ideal seria pegar por aqui, que seria o rompimento de uma congestão em fundo. Perder o topo aqui seria bem negativo, seria tem bom espaço para cair aí a DTEX. Por enquanto está de lado, teve a cotação de volatilidade, já deu uma expandida, né, aqui compra de suporte, venda na resistência, e agora volta para testar o suporte de novo. Acumulação não dando nenhuma pista, nem volume, nem nada, simplesmente 4, 5 dias de queda, e agora 2 candles, né, 3 dias, já está no segundo dia de lado, fica bem atento aqui para qualquer movimentação. A próxima, e o pastor, para finalizar, Fibra 3 a 30,10. Vamos lá. Fibra, não vou falar nos valores, viu, pastor? De novo. A parte de se você está bem comprado ou mal comprado, isso daí é gerenciamento de carteira. Você tem ótimos livros para falar disso, mas como eu disse, tem que ter algum tipo de estudo fundamentalista aí. Olhando rapidamente em Fibra, tem um topo lá em cima nos 26,74, produzido no começo desse ano em janeiro. Já fez um pivô de baixa, deu sinal de saída, congestionou, rompeu a congestão, fechou fora, fechou dentro, perdeu a mínima, as médias se cruzando, e agora também de novo ameaçou perder o suporte anterior aqui, a mínima anterior lá nos 21, 20,99, mas só trabalhou disso na abertura de um dia, testou a média de 21 e recuou. Aparentemente, né, no curto prazo já temos topos descendentes, já temos fundos descendentes, média de 21 virada para baixo, a média de 5, 21 e 50 já ordenadas, trabalhando acima da média de 200 aqui ainda, então talvez a única coisa boa aí que tenha dela, mas o fato é que esses R$21 aqui tem servido de suporte já há algum tempo para compra de suporte, mas ela está em baixa, ou seja, se ela perder os R$20,29, R$20,30 é para vender, é para estopar, porque ela tende a vir mais para baixo, você mesmo com prejuízo acaba se recuperando aí, comprando mais embaixo. Então no caso de Fibra, a perda dos 20 e 29 geraria um stop com uma compra mais para baixo, aguardando algum sinal de reversão. O que está acontecendo, ela já fez o zigue-zague para baixo aqui, veja nesse dia, quando ela perde a mínima do dia 15 de abril, no dia 26 de abril, quando ela perde a mínima do dia 15, ela acelera para baixo, não chega, só cutuca a banda de Bollinger, dá uma subidinha, testa a média de 21 e vem para baixo. Quando a média de 21 começa a servir como resistência, é que a coisa não é muito boa. Lembra que numa tendência de baixa, bateu na média de 21, perdeu a mínima, é um setup de venda de recuo, assim como se está em alta, ela sobe, a hora que recua até a média de 21 e tem um candle de reversão e supera a máxima, tal, é uma estratégia de compra. Aqui é o contrário, bateu na média de 21, perdeu a mínima, é uma estratégia de venda. E a hora que perder, primeiro, se perder os 21, seria já um primeiro sinal em fechamento, já seria um primeiro sinal negativo, e a perda dos 20 e 30 seria a confirmação do sinal, tem que sair fora mesmo e comprar mais barato, mesmo porque os 20 e 30 também é o topo da congestãozinha aqui anterior que ela teve até ter essa perna de alta do final do ano passado. Então ficar esperto aí nesses patamares. Outra coisa que o pastor fala aqui, TG tem direito de exercer subscrição mesmo sem pagar corretagem, vale a pena exercer, papapá. Eu vi mais ou menos a discussão que você estava tendo com o Collor, pastor, é o seguinte, eu pensando como investidor, sempre vale a pena você exercer todos os proventos, desde que valham a pena. Você está comprando a 6,50, uma coisa que no mercado está 9,10, 9,15. Sim, vale, você não paga corretagem para comprar. E mesmo que você venda em lotes inteiros, eu, por exemplo, quando eu tinha Itaú SA, eu cheguei a juntar tanta subscrição que eu cheguei a ter um lote inteiro de subscrição. Então, pensando como investidor, se você não pensar em mexer nesse lote fracionário no curto prazo, vale a pena você exercer.
porque não paga corretagem, você baixa seu preço médio. Então, supondo que você está com preço, você comprou 1.000 a R$9, você vai comprar 6 a R$6,50. Então o seu preço vai passar de 9 para R$8,99. É centavo? É centavo, mas vindo assim, eu gosto de exercer. Estando o preço abaixo do mercado, eu gosto de exercer. O que acontece normalmente é que quando se lança uma subscrição, o mercado tende a precificar essa subscrição e acaba, como é que eu vou dizer, vendendo até o limite da subscrição. Tanto pro recibo de subscrição valer menos, quanto porque o cara vai receber um monte de subscrição sem pagar corretagem a R$6,50. Eu não me surpreenderia se a Itaú S.A. nos próximos 20 dias, eu não sei, eu vou estudar direito essa subscrição ainda que eu não sei, eu não me surpreenderia se a Itaú S.A. viesse próximo desses preços nos próximos dias. Porque quem tem lote muito grande entra vendendo ela, porque sabe que vai recomprar ela a R$6,50 quando vier a subscrição. Então o cara faz um tipo de hedge. Ele vende Itaú S.A., compra recibo de subscrição e a hora que vier a subscrição a R$6,50, ele remonta o lote dele. Então isso é estratégia, que é o cerne da questão. Preço não quer dizer nada. Preço serve para análise fundamentalista. Então uma opinião pessoal, eu sempre exerço subscrição. Porque eu não pretendo vender Itaú S.A. nos próximos X meses. É um exemplo. Eu gosto de exercer, mas é uma opinião pessoal. Para trade não vale a pena. Para trade, se eu estivesse tradando Itaú S.A., eu faria isso que eu estou fazendo. Eu venderia Itaú S.A. e compraria recibo de subscrição, porque depois a subscrição vem a R$6,50. Como sugestão, olha o gráfico de Itaú S.A. em todos os momentos que ela teve uma subscrição. Veja o que aconteceu. Estuda, não custa nada. Dá uma olhada. Quando que ela foi normalmente é no mesmo período. A Itaú S.A. faz subscrição próximo de abril. Veja o que acontece nos meses de abril, ou um pouco antes, ou um pouco depois, enfim, no gráfico da Itaú S.A. Se você puder olhar o gráfico tanto ajustado quanto o nosso ajustado, seria interessante. Dá uma olhada e estuda e trace uma estratégia. Veja se vale a pena. O que eu percebo, posso estar chutando, posso estar tendo uma visão errada. O que eu percebo é que toda vez que tem uma subscrição de Itaú, o pessoal vende Itaú e compra, vende Itaú ITSA4 e compra ITSA2, fazendo um tipo de hedge. E quando vem o recibo, o cara tem um monte de recibo, ele recebe um monte de Itaú SA já a R$6,50. Isso é só uma opinião, não é recomendação, não é nada, não quer dizer nada. O que mais? Acho que já falamos de tudo, né? O pastor, então, o pastor pede um monte, né, das ações que a gente já olhou e dá valores. Como eu falei, valores é mais análise fundamentalista. Daí, onde posso me informar sobre empresas sobre o foco da análise fundamentalista? Tem um site muito bom, né? Ninguém é perfeito, aquele papo, assim como todos os outros. Terminais, né? O terminal da Bloomberg tem isso, mas é caríssimo. O terminal da Agência Estado tem isso, mas é caríssimo. Basicamente na internet tem o site www.fundamentos.com.br, mas é um monte de números. Se você não souber ler número, não adianta nada. Então tem todos os indicadores fundamentalistas, qual é o lucro, qual é a despesa a curto prazo, despesa a longo prazo, patrimônio líquido, etc, etc. Sugiro você ler alguma coisa sobre o assunto. Tem ótimos livros sobre análise fundamentalista, tem para iniciante, nem todos os livros são para faixa preta, tem livro para faixa marrom, livro para faixa azul, livro para faixa branca. Como eu disse da outra vez, o único investimento que não desvaloriza no mercado é o conhecimento. Então, quanto mais você conhecer, quanto mais conhecimento, veja bem, não informação, mas conhecimento. Informação é muito caro no mercado, ainda mais informação de qualidade. O Fundamentos o Fundamentos é um site muito bom. Lógico, como todos os outros, deve ter algum errinho ou outro, mas de uma certa maneira é um bom lugar para você olhar. Fala de livro para iniciante. Pastor, na página da Banif, lá na central de planilhas, lá alguma coisa,
Fundamentos muito números. Eu vou colocar aqui, pastor, só para quem gosta. Inclusive o dono desse site é um amigo do Roxo, que eu não lembro o nome, mas eu acho que é isso aqui, deixa eu ver. É bom dar uma olhada. Se não for isso, esse o site que eu indico aí. Falar de livros, na central de planilhas da Banif tem uma lista de livros que a gente fez há um ano atrás, mais ou menos. Foi em abril do ano passado, se não me engano. Tem vários livros de finanças, vários livros de gestão de carteira, vários livros de análise técnica. Tem aproximadamente uns 60 livros lá. Eu diria que 90% daqueles livros eu já li. Atualmente, de um ano para cá, eu já li vários outros livros. Eu preciso dar uma atualizada nessa lista aí, que eu li livros muito bons e muito ruins. Mas, de qualquer maneira, se você precisar qualquer indicação de livro, entra lá, central de planilhas da Banif, e baixa lá livros indicados ou alguma coisa assim. Eu não lembro, lista de livros, eu não lembro. Tem a capa do livro, tem um resumo, tem a editora, tem o autor, tá numa planilha de Excel, tem até a fotinho da capa do livro. Daí que ele está falando, mas as notícias mudam e os livros ficam para trás. Não, porque você, na verdade, você está falando sobre fundamento, né? É lógico, por exemplo, o modelo de Black-Scholes para opções, ele foi descoberto, foi falado em 1965, 1970 e é usado até hoje. Todo mundo, você saber das imperfeições de um modelo também é uma vantagem. Assim como vários modelos de precificação aí de ações, de valuation, né, que eles chamam, também tem suas limitações, seus erros. Mas você saber que aquilo ali não é uma verdade absoluta também te ajuda. De qualquer maneira, notícia é uma coisa, informação é outra. Lembrando que a gente tem que filtrar as coisas. Tem muita informação desencontrada no mercado. Aquele papo a empresa veio com prejuízo, a ação sobe, porque o pessoal estava achando que o prejuízo era maior. A empresa tem lucro, a ação cai, porque o pessoal estava achando que o lucro era maior. Enfim, não interessa a notícia, interessa como o mercado interpreta aquela notícia. Isso já está, eu não sei quem disse, alguém já disse isso, né? E de uma certa maneira, sábio, o mercado sempre toma o caminho de maior estrago. Essa aí acho que foi o Basta que disse, ou o Predador, enfim. Essa aí eu acho boa, eu sempre repito. Bem, 47 minutos 20 segundos. Não vou voltar para minha cara, senão o programa vai travar. Se não tiver mais perguntas, eu agradeço a presença de todos. Valeu, pastor, valeu, Marcão. Espero ter sido útil. Semana que vem a gente volta aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-local. Amanhã tem comentário de mercado com o Roxo e o chat de opções avançado. O comentário de mercado está muito interessante, pastor. Para você que quer ver notícias, ele comenta todas as notícias da semana, vai bem. Dá uma olhada lá na lista de livros. Se você tiver algum assunto que te interessa, me manda um e-mail, né, para tgkraus@rocks.com.br. Acho que agora já está funcionando, andou com problemas aí, mas esse aqui é o meu e-mail, pode me mandar. Indicação de livro eu tenho de monte, você só precisa me falar o assunto que te interessa. Eu tenho bastante livro de finanças, não tenho muito de análise fundamentalista em si. O site do Fundamentos é bom, e na dúvida, né, google.com.br, para se tiver alguma dúvida, né? Antes era o pai dos burros, era o dicionário, agora o pai dos burros é o Google, né? E eu consulto o Google direto, mas tem que ter aquela filtragem, porque tem muita bobagem por aí na internet. Eu acho que o segredo é filtrar informação. Valeu, pessoal, muito obrigado. Marcão, um abraço, pastor, um abraço. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Vai, Corinthians! Abraço a todos, obrigado pela presença.